Você já se perguntou por que, em certas noites, você acorda com uma sensação estranha no peito, como se tivesse recebido uma mensagem que o mundo não entenderia? Hoje, no canal Sinais dos Escolhidos, vamos revelar um dos mistérios mais profundos da espiritualidade, porque os escolhidos têm sonhos proféticos. Sim, esse será o tema do vídeo de hoje. Mas atenção, essa resposta não vem de forma direta, porque para entender os sonhos proféticos, é preciso primeiro compreender a jornada de quem é escolhido. E ao longo deste vídeo, vamos te conduzir por uma trilha de revelações que talvez você nunca tenha ouvido antes. Prepare-se! Você vai se identificar com cada palavra. Desde os tempos mais antigos, os sonhos sempre carregaram significados misteriosos. Reis, profetas e homens comuns buscaram neles respostas para perguntas que não podiam ser respondidas com os olhos abertos. Mas existe um grupo específico de pessoas que sonham diferente. Seus sonhos não são apenas fragmentos do dia ou desejos do inconsciente. Eles recebem mensagens, alertas, sinais, e muitas vezes acordam com uma clareza que não se explica. Esses são os chamados escolhidos. Mas o que há de tão especial nesses indivíduos? Por que as revelações espirituais acontecem justamente durante o sono? E mais, por que esses sonhos parecem sempre estar ligados a algo maior, algo que ainda vai acontecer? Esses sinais noturnos, muitas vezes ignorados por quem não compreende sua origem, são uma das maiores provas de que a espiritualidade opera em outra frequência. Se você já teve um sonho que parecia real demais para ser apenas fruto da mente, talvez você já tenha recebido um aviso divino. Já passou por isso? Comente aqui embaixo com um simples "já sonhei e senti que era real". Você não está sozinho. Antes de mergulharmos nas razões espirituais por trás dos sonhos proféticos, precisamos entender como o mundo invisível se comunica com os escolhidos. E para isso, precisamos sair da lógica comum. Quando dormimos, nosso corpo físico descansa, mas nosso espírito se eleva. Ele se desconecta da matéria e se aproxima do plano espiritual. E é nesse momento que a sensibilidade dos escolhidos se torna uma ponte entre os dois mundos. Eles se tornam receptores espirituais, como uma antena afinada, capaz de captar frequências que outros não percebem. O sonho então deixa de ser apenas um conjunto de imagens aleatórias e se transforma em um campo de revelações. Mensagens codificadas. Visões do futuro. Avisos sobre decisões. Mas isso não é privilégio de todos. A maioria sonha e esquece. Mas o escolhido, ele sente. Ele se lembra. E, o mais curioso, esses sonhos quase sempre vêm carregados de uma emoção que marca profundamente. Medo, paz, urgência, esperança. Tudo tão intenso que parece mais real do que o próprio dia seguinte. Agora que você entende que o sono é uma ponte entre o físico e o espiritual, é hora de revelar algo ainda mais profundo. Os sonhos proféticos não são aleatórios. Eles são entregues aos escolhidos por um motivo muito específico. Você já reparou que, nos momentos de maior confusão da sua vida, surgem sonhos que parecem carregar uma mensagem? Isso acontece porque os escolhidos têm uma missão, e a missão exige direção. O mundo espiritual sabe que quem foi separado para um propósito maior precisa de orientações constantes, e como o mundo visível muitas vezes está barulhento demais, o silêncio da madrugada se torna o melhor canal. É por isso que muitos sonhos dos escolhidos vêm quando tudo parece silencioso, mas dentro deles, há uma voz que grita, uma direção que guia, e às vezes, um alerta que salva. Não é exagero dizer que muitos escolhidos já foram poupados de grandes ciladas, perigos ou decisões erradas por causa de um simples sonho. E aqui está um ponto curioso. Quanto mais conectado espiritualmente o escolhido estiver, mais frequente e claro será o teor profético de seus sonhos. Existe algo que quase ninguém fala. Os sonhos proféticos muitas vezes vêm disfarçados. Eles não aparecem com anjos declarando frases claras. Em vez disso, surgem por meio de símbolos, lugares, pessoas e sensações que precisam ser decifradas. Isso porque o mundo espiritual trabalha com códigos. Os escolhidos têm a sensibilidade para decodificar aquilo que outros chamariam apenas de coincidência. Sonhar com uma porta fechada, por exemplo, pode ser um sinal de que você precisa recuar de uma escolha. Um rio calmo pode representar uma fase de paz que se aproxima. Já uma tempestade intensa pode indicar uma batalha espiritual à vista. Mas atenção,
A interpretação de um sonho profético não é uma fórmula exata. Ela exige discernimento, conexão espiritual e, muitas vezes, silêncio. Os verdadeiros escolhidos aprendem com o tempo a discernir entre um sonho comum e uma revelação. E se você sente que seus sonhos carregam um peso diferente, que te deixam reflexivo ao acordar, talvez você precise começar a dar mais atenção a eles. É nesse ponto que precisamos falar de um dos maiores erros dos escolhidos: ignorar os próprios sonhos. Muitas vezes, por medo de parecer louco ou místico demais, muitos tentam apagar da memória aquilo que viram enquanto dormiam. Mas o mundo espiritual não se cala. Ele continua falando, enviando sinais, despertando emoções. E quanto mais o escolhido resiste, mais intensas podem ser essas revelações. Isso porque, quando há uma urgência espiritual, o céu insiste. Já houve casos em que um mesmo sonho se repetiu por várias noites. Outros em que a mensagem veio com tanto impacto emocional que o escolhido acordou em lágrimas ou completamente abalado. E nesses momentos, é como se o mundo visível perdesse sua força, e só o invisível fizesse sentido. Por isso, se você tem sentido que seus sonhos estão mais intensos, mais estranhos ou mais simbólicos do que o normal, isso não é acaso. É um chamado, um alerta, uma instrução, uma prova de que há algo maior tentando se comunicar com você. Comente aqui: você já teve o mesmo sonho mais de uma vez? Agora pense comigo: por que os sonhos são o canal preferido do mundo espiritual para falar com os escolhidos? A resposta está na vulnerabilidade. Durante o sono, estamos desarmados, sem máscaras, sem filtros. Nosso ego adormece e, com ele, caem as barreiras que nos impedem de ouvir com clareza a voz de Deus, dos anjos e até dos avisos do inimigo. O coração do escolhido, quando está limpo e aberto, se torna um campo fértil para receber revelações que só poderiam ser compreendidas num estado de profundo silêncio interior. Por isso, muitos dos maiores homens e mulheres usados espiritualmente na história tiveram sonhos que mudaram o rumo de suas vidas. José, no Egito, interpretou sonhos que definiram o destino de uma nação. Daniel recebeu revelações noturnas que atravessaram séculos. E até nos dias de hoje, pessoas comuns, mas espiritualmente sensíveis, são visitadas por visões enquanto dormem. Sonhos que preveem eventos, anunciam mudanças ou revelam verdades escondidas. Se você é uma dessas pessoas, saiba, o céu está te escolhendo como mensageiro. Agora imagine isso: você dorme como qualquer outra noite, mas durante o sonho, recebe uma mensagem tão clara, tão direta, que acorda com a certeza de que precisa fazer algo. Isso não é apenas um sonho. Isso é um chamado profético. Os escolhidos vivem momentos assim. Eles recebem, enquanto dormem, direções que influenciam decisões no mundo físico. E mais, essas direções não apenas mudam a própria vida, mas também impactam a vida de outros ao redor. Às vezes é uma decisão de parar algo. Outras vezes, de iniciar algo novo. E há ainda sonhos que trazem nomes, rostos, datas, locais. E quando o escolhido busca entendimento, tudo se confirma. Esses sonhos são entregues por um propósito e, muitas vezes, carregam o peso de uma missão. E a missão do escolhido nunca é pequena. É sempre maior do que ele mesmo. Por isso, ao receber um sonho que te move por dentro, não ignore. Ore, escreva, reflita. Você pode estar diante de um dos maiores marcos da sua jornada espiritual. Um ponto de virada silencioso, revelado apenas a quem escuta no silêncio da alma. Muitos questionam: mas por que comigo? Por que eu recebo essas visões e outros não? A resposta pode parecer simples, mas é profunda, porque você foi separado para algo maior. Nem todos estão prontos para receber revelações. Nem todos suportariam o peso de uma verdade antes da hora. Os sonhos proféticos exigem maturidade espiritual, responsabilidade e discernimento. É por isso que o céu não desperdiça mensagens com quem não ouve. Mas com os escolhidos, é diferente. Eles carregam uma sensibilidade que os torna aptos para enxergar além. E o mundo espiritual sabe disso. Por isso os escolhe. Por isso insiste. Mesmo quando o escolhido tenta ignorar os sinais, as visões voltam. O chamado aperta. O sonho se repete. Porque quem é chamado para ver,
jamais conseguirá viver no escuro novamente. E se você sente que carrega esse fardo sagrado, essa sensibilidade inexplicável que poucos entendem, então, aceite, você não é qualquer um. Você é parte de um exército silencioso que escuta Deus até enquanto dorme. Agora preste atenção em algo importante. Os sonhos proféticos também são usados para treinar o espírito. Sim, durante o sono, os escolhidos não apenas recebem mensagens, mas também são preparados para o que está por vir. Sonhar que está em batalha, fugindo de algo, enfrentando situações difíceis, tudo isso pode ser um sinal de treinamento espiritual. O céu está te capacitando. Ele está te moldando em silêncio. A cada sonho, o seu espírito aprende a resistir, discernir e vencer. E, ao acordar, mesmo sem saber exatamente o porquê, você se sente mais forte, mais atento, como se algo dentro de você tivesse evoluído. E de fato, evoluiu. Porque o crescimento espiritual não acontece só na igreja, na oração ou na leitura. Ele também acontece na dimensão invisível da noite. É por isso que muitos escolhidos acordam com respostas que nem sabiam que estavam procurando. Porque, enquanto o corpo descansava, o espírito treinava, lutava, vencia. Isso não é apenas bonito, é real. E é uma das maiores provas de que Deus trabalha mesmo enquanto você dorme. Chegamos agora a um ponto do vídeo que é quase um espelho espiritual. Os sonhos proféticos também servem para te revelar quem você realmente é. Em um mundo onde tudo tenta te distrair e moldar sua identidade, o sonho se torna um espaço onde Deus te mostra sua essência. O escolhido, quando sonha, muitas vezes se vê com uma autoridade que ainda não manifestou, com dons que ainda não usou, enfrentando inimigos que ainda não conhecia. É o reflexo do seu destino. É como se o céu dissesse: veja quem você é no espiritual, antes mesmo de ser no natural. Muitos escolhem fugir disso, porque o chamado é grande e o peso parece demais. Mas quem aceita, começa a caminhar com mais propósito, com mais consciência, porque entende que seus sonhos não são só sobre o que vai acontecer, são sobre quem ele está se tornando. E isso muda tudo. Sonhos proféticos são como janelas que revelam o projeto original de Deus para sua vida. Eles te lembram de que você não é o que o mundo diz. Você é o que o céu revelou, mesmo que tenha sido só você que viu. E é por isso que os escolhidos jamais devem tratar seus sonhos como algo pequeno. Existe uma guerra invisível acontecendo a cada noite, e enquanto muitos dormem em ignorância, os escolhidos vigiam mesmo de olhos fechados. Eles veem, sentem, discernem. Eles carregam códigos, mapas espirituais, instruções divinas. E se eles decidirem anotar, meditar e buscar direção, perceberão que os sonhos formam um quebra-cabeça. Um plano sagrado que se revela peça por peça. O que parecia apenas um sonho estranho na infância, se conecta com a visão recente da madrugada. O símbolo que antes era confuso, agora se revela como resposta. Nada é em vão. Nada é solto. Tudo tem propósito. E o maior erro que um escolhido pode cometer é menosprezar aquilo que Deus escolheu como canal de comunicação. Então, se você tem sonhado diferente, se tem sentido que os seus sonhos carregam peso, profundidade, missão, então, escreva aqui nos comentários: eu recebo. E declare com fé: meus sonhos são proféticos. Eu sou um escolhido. Se você chegou até aqui, é porque sente. Você sabe. Algo dentro de você já confirmou o que foi dito neste vídeo. Os sonhos que antes pareciam confusos agora têm um novo peso, um novo significado. E isso é apenas o começo. A partir de agora, comece a tratar seus sonhos com a importância que eles merecem. Crie o hábito de anotar tudo ao acordar. Peça discernimento antes de dormir. Ore, entregue sua mente e coração a Deus durante a noite. E principalmente, não ignore os detalhes. Às vezes, o que parece apenas um símbolo é uma resposta. Às vezes, uma palavra falada num sonho é uma confirmação. Os escolhidos não podem mais andar no escuro. Eles precisam aprender a ouvir mesmo enquanto dormem. E, se você é um deles, saiba que o céu está te treinando, te guiando e te protegendo por meio dos seus próprios sonhos. Você é parte de algo maior. E essa conexão com o invisível é um dos maiores sinais do seu chamado. Não pare.
Não duvide. Continue sonhando e despertando cada vez mais para o seu propósito. Finalizando esse mergulho profundo no mundo dos sonhos proféticos, deixe uma verdade que todo escolhido precisa carregar. Quando Deus quer falar com o escolhido, nem o sono é um limite. Ele invade a noite. Ele envia sinais. Ele acalma, alerta, desperta. E se você é daqueles que já acordou em lágrimas, com o coração acelerado, ou com uma frase ecoando dentro da alma, saiba, o céu falou com você. Pode ter sido um aviso, um chamado, uma missão. Mas o fato é que você foi escolhido para ver além. Para receber códigos que o mundo natural não entende. E agora que você sabe disso, o próximo passo é responsabilidade. Honre seus sonhos. Compartilhe quando for necessário. Proteja quando for pessoal. Mas acima de tudo, viva à altura do que você tem recebido. Porque cada visão noturna é uma lembrança. Você não está sozinho. Você é parte de um plano maior. Um plano que começa nos céus, passa pelos seus sonhos e muda realidades aqui na Terra. Seja vigilante. Seja obediente. E nunca duvide, seus sonhos são a prova de que Deus te escolheu.